Vamos lá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Pai Podcast. Aqui, Niltinho, seu host paterno desse podcast para falar sobre parentalidade, sobre masculinidade, sobre paternidades. Eu sou o pai de 4 crianças, Arthur de 7 anos, Heitor e Gael de 5 anos e Helena de 4 anos. E aí hoje a gente vai trazer um assunto um pouco intrínseco à paternidade, né? Todo pai que é presente na vida dos filhos vai saber o quão necessário é a gente sair da nossa zona de conforto, sair da nossa caixinha e buscar criatividade. Mas além da criatividade, vamos falar sobre uma paternidade de menino e menina, falar de outros assuntos que orbitam, diferença de idade. Até estava brincando com o meu convidado, é que o homem planeja, Deus ri, né? O Arthur nasceu, a gente tinha o planejamento de daqui a 2 anos a gente tenta um segundo filho. Beleza, né? Nosso planejamento era esse. O Arthur mal completou 1 ano, engravidamos dos gêmeos. Né? E mais um pouquinho para frente veio a Helena no processo da vasectomia. Se você não sabe qual é essa história, vai lá no episódio 1. A gente conta isso, eu e Gisele, minha esposa, falando um pouquinho da nossa história. E tá até brincando com ele. A filha dele mais velha tinha 4 para 5 anos. Tá tudo tranquilo, né? Vamos arranjar algo para fazer? Vamos fazer um filho. Então ele vai contar um pouquinho disso também. Mas antes eu queria deixar uns recadinhos para vocês. Se você está nos vendo no YouTube, não deixa de seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar o episódio, já deixa lá o curtir nesse episódio, porque é extremamente importante. Se no final você não gostou, pode colocar um não gostei sem nenhum problema. Mas o importante é você interagir com a gente. Então mostrar para os algoritmos do YouTube o quanto é necessário ter gente falando sobre parentalidade. Se você está nos escutando na sua plataforma digital de áudio preferida, principalmente no Spotify, o Spotify tem a possibilidade de você nos avaliar, deixar 5 estrelinhas pra gente, que é a mesma história, mostrar para os algoritmos dessas plataformas que é relevante falar sobre paternidade, falar sobre parentalidade. E se você, hoje nós estamos aqui na Sala Monet, no estúdio Podcast no Bar, dentro do Tchê Café. E aqui, além dessa sala, tem a sala Snooker também, e tem salas na Vila Romana, que é a sala urbana e a sala metal. É muito bacana. Se você tem um sonho de ser um podcaster, mas eu sou tímido, mas eu tenho vontade de falar alguma coisa para o mundo, vem cá, solta a voz. A gente tem a parte do videocast, a parte só do podcast em si, só o áudio, mas é muito bacana você vir conhecer toda a estrutura, né? Falar com o Gustavo, falar com o Matheus, para você colocar em prática esse sonho de ser um podcaster, acesse idolink.bio/podcast no bar. Né? Lá vai ter todas as informações necessárias para você vir e gravar. Garanto que você não vai se arrepender. Tem mais um recado também. Então, a gente tem o nosso sistema de financiamento coletivo. Né? Se você acredita que o que a gente está conversando aqui é relevante, é importante, entra lá no apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá vai ter todo um descritivo de o que você pode fazer para nos ajudar, o valor. Se você é dono de uma marca, tem algum produto, um serviço que queira patrocinar a gente, que queira apoiar a gente, fique à vontade também de acessar esse link, ou me chamar no @Papo de Pai Podcast no Instagram, ou me mandando um e-mail no papodepaipodcast@gmail.com. Então, iniciando o nosso episódio efetivamente, vou ler aqui a mini bio dele, que ele me mandou. Eu já sou fã desse cara desde o início da pandemia. Sabe aquele momento que você se pega assim, puxa, entramos em pandemia, tá tudo fechado, e agora? Aí eu vi uma postagem dele falando assim, eu não tenho saúde mental, isso em março de 2020, eu sou muito ansioso, isso aí vai me deixar maluco. Aí o que eu fiz? Convidei ele para fazer uma live, para poder falar sobre isso. E foi a melhor coisa do mundo, a gente poder conhecer um pouquinho mais da parte humana desse cara que já sou fã de longa data. Bom, ele é o pai da Jasmin, de 6 anos, e do Kalel, de 1 ano. É companheiro da Thaís, é formado como artista plástico, atua como educador parental desde 2016. Eu falei que conheci ele efetivamente em 2020, mas já acompanhava ele desde a época quando eu descobri que ia ser pai. Né? Eu joguei lá no Instagram, na internet, quem está falando sobre paternidade?
Quem é pai que está falando sobre paternidade para outros pais. E ele foi um dos primeiros que eu achei e sigo desde dos primórdios da minha vida paterna. Bom, continuando. Ele é fundador do Paternidade Criativa, uma empresa de impacto social que cria ferramentas de transformação masculina através do gatilho da paternidade. É criador do primeiro jogo de comunicação não violenta direcionado para pais e crianças do Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Maurício Maru. Olá, tudo bom? Eu sou Maurício Maru, eu sou fundador do Paternidade Criativa, como o Nilton falou, é uma empresa de impacto social. O Paternidade Criativa, ele nasceu com a ideia de trazer informações para pais, assim como eu não tive informações, né, quando a Jasmine nasceu, então eu também quis compartilhar esse tipo de informação, informações de paternidade. Então ele nasceu disso, só que assim como as crianças, né, e como a paternidade, ela vai evoluindo, né? Então a paternidade criativa hoje, ela não fala só de paternidade, mas ela fala sobre todas as nuances que giram em torno dos relacionamentos familiares. Eu não estou nem dizendo sobre parentalidade, mas eu estou dizendo assim, o foco ainda continua sendo o homem, mas o homem, qual a relação que ele tem dentro do âmbito familiar? Então, o Paternidade Criativa hoje, ele ajuda os homens a entender qual que é o papel deles dentro do relacionamento familiar e também dentro de uma sociedade. Porque não adianta nada a gente falar assim, poxa, o cara é super legal dentro da família, tal, isso, aquilo, só que saiu do âmbito familiar dele para um outro âmbito familiar, ele não ajuda. Então, eu acho que assim, como a gente quer construir comunidades, aldeias, esse é um intuito maior, sabe? Não é só ajudar a si mesmo e não é só ajudar aos que você tem mais proximidade, mas é ajudar todo mundo, cara, porque no fundo, todo mundo é uma grande família. Então, teoricamente é isso. Paternidade Criativa, hoje ele está adotando essa linha de pensamento, sabe? Essa visão de pensamento. Boa. E eu sempre trago esse provérbio, né? A questão que precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? E eu vi uma ressignificação um tempo atrás que é perfeita, né? Para existir uma aldeia precisa ter uma criança. Então vê o senso de coletivo, né? Sim. Né? Num momento de mundo em que todo mundo está olhando para o individual, não, a gente tem que olhar de forma mais macro para o coletivo, para o próximo, né? Você sabe que quando eu comecei a Paternidade Criativa, o meu foco era falar com as famílias. Hoje, cara, eu não sei se eu falei tanto com famílias, que as famílias hoje já me conhecem e quem está vindo me procurar agora são escolas. Então, é esse intuito, sabe, de você ampliar o que é comunidade, o que é realmente como você disse, né? O foco criança, ele está no meio de uma aldeia, né? E a aldeia cuida da criança. Só que não teria uma aldeia toda cuidando de uma criança se não tivesse uma criança. Então é o mesmo intuito. Tipo, se eu quero ajudar a minha filha e o meu filho, eu tenho que ajudar o filho e a filha de outras pessoas também, sabe? Então, como eu ajudo isso de uma forma melhor que não seja família por família? E as escolas estão sacando isso. Desculpa. As escolas estão sacando isso. Então, a ideia de você ter uma coletividade, eu acho que é muito importante. Infelizmente, também não é todo o sistema, né, que está entrando nessa percepção, né? Ainda é um movimento meio unitário que está começando. Né? Quando a gente se preocupa na base, tudo melhora. Né? Porque essa criança vai crescer e vai virar um adulto consciente, um adulto funcional, e isso é importante para a sociedade. Sim. Isso é para o coletivo, para a sociedade se sustentar. Né? E hoje a gente vê que não está tão assim. Né? Infelizmente a gente está dentro de uma bolha, né? Porém, a gente vai alcançando lugares impensáveis, mas ainda tem muito caminho para percorrer. Sim, né? Tem muito caminho. Eu tenho uma amiga que é a Camila Goitacás. Eu acho formidável uma frase que ela me falou uma vez. Eu falava sobre a sociedade, como a sociedade ela prejudica em alguns aspectos.
E aí ela me parou, eu tava falando, ela me parou e falou assim, mas quem é a sociedade? Sociedade somos nós, não é? Então, qual que é a nossa responsabilidade, sabe? Não adianta a gente ficar descarregando coisas na sociedade se a gente faz parte da sociedade, entende? Então, o que você falou de que ainda está começando, sim, eu acredito que ainda está num começo, engatinhando, mas eu tenho muita esperança, Newton, que muitos pais, eles estão já virando a chave, sabe? Pais barra homens já estão virando a chave em relação a essa parte de criação. Por exemplo, você vê muitos pais hoje que não replicam o que os nossos pais faziam, por exemplo, sabe? Que é o nosso pai, ou meu pai, era um homem provedor. Ele trabalhava para sustentar a casa, sabe? E aí ele se afastava um pouco dos cuidados. Então os cuidados ficavam com a mãe. Hoje em dia a gente vê isso bem diferente. Não sei se é dentro da nossa bolha. Também eu não sei se a nossa bolha é grande ou não, sabe? Para fazer essa analogia. Mas eu entendo que muita gente está mudando e muita coisa está mudando. Então, o que eu tenho esperança é que num futuro, os nossos filhos ou os nossos netos, eles tenham essa consciência maior de coletividade, sabe? Você faz parte de um coletivo. Porque sempre foi assim, cara. Desde de como a gente vive em sociedade, sempre foi assim. E essa vida maluca que a gente leva uma vida que obriga a gente a ser individual, entendeu? Não coletivo. É bem esse lance mesmo. Eu moro num prédio, cara, que eu não consigo trocar ideia com meu vizinho, entende? Então, e isso me incomoda, sabe? A gente poderia ter sei lá, um sistema de coletividade um pouco maior, sabe? Eu estava conversando isso num episódio passado, justamente a questão, quando, não sei como foi sua infância, mas antigamente tava lá o vizinho construindo, vamos bater a laje, aí a rua toda para poder ajudar, e no final rolava aquele churrasco, e além da atividade fim, que era bater a laje, era comunhão entre as pessoas. Sim. Né? E quantas vezes o convidado até comentou que deixava o filho com o vizinho para poder fazer alguma coisa porque tinha confiança, né? E hoje não, hoje mal e mal a gente conhece o vizinho da frente, né? Daí você colocou esse exemplo real, né? O quanto que, bom, eu cresci brincando na rua. É totalmente impensável eu deixar meus filhos brincando na rua. Então, a gente vive num momento que, cara, por que é impensável, né? Porque a gente, sei lá, muita violência e várias nuances. Mas o que a gente entende é que, assim, se a gente tivesse uma comunidade que a gente conseguisse, se você crescesse num lugar onde todo mundo se conhecia, mesmo que seja numa rua, cara, num bairro, você teria confiança de deixar seus filhos brincando na rua, sabe? O que a gente não tem hoje é isso, essa cumplicidade com o próximo. Uhum. Por isso que eu mergulhei numa metodologia que eu não considero metodologia, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta fala muito sobre isso, né? O princípio da gente criar uma comunidade é o princípio da gente entender qual é o nosso papel no mundo. E como a gente tem esse papel no mundo, a gente traz semelhantes com a mesma ideia. E aí, nesses semelhantes que se atraem, a gente cria comunidades. E olha que louco, quando a gente faz isso, a comunicação é muito mais fluida. Então, o atrito de comunicação chega até isso, sabe? Como a gente não tem fluidez com o que está próximo, com as pessoas que estão próximas, a gente não tem fluidez na comunicação. E muitas vezes, se a gente não tem fluidez na comunicação, a gente tem uma necessidade de se comunicar, essa necessidade não é atendida, e a necessidade não atendida vira violência. Então, teoricamente, muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma proximidade maior, um skill de proximidade maior com os semelhantes. Isso faz total sentido, né? Sim. O quanto que uma coisa é entrelaçada com a outra. Justo. Né? E quando a gente... Eu até
coloca um parêntese, não é uma metodologia, mas sim um modo de viver. Né? A partir do momento que você está imerso, não tem como você acaba sendo um hub de pessoas que pensam dessa forma. Justo. Por mais que você tenta mudar o contexto ao seu redor, mas automaticamente você vai ver, opa, aqui a comunicação realmente vai ser não violenta no sentido de manter a educação. Porque eu sei que não tem como argumentar, mas automaticamente eu vou aproximar aquela pessoa que pensa dessa forma, não digo igual, mas próximo do que eu acredito, do que eu imagino, do que eu entendo de mundo e sociedade, né? Sim, e o que a comunicação não violenta fala é assim, existe algo maior do que você, do que eu, que é o todo. Então, tem uma frase que é muito legal dentro da CNV, que o Marshall fala o seguinte: o que faz a sua vida e a de todos mais maravilhosa? Então, quando você encontrar isso, é onde você criou esse link e esse laço e essas conectividades, sabe? Se você entender que o que faz a sua vida mais maravilhosa é a mesma coisa que faz a vida do outro mais maravilhosa, vocês têm uma ligação. Então, quando tem uma ligação, cara, essa ligação é muito difícil de perder, sabe? É a mesma coisa. Você me anunciou, né, falando, eu conheço ele já há um bom tempo. A gente montou um grupo, né, individualmente para a gente poder conversar, não é isso? Era eu, você e o Eduardo. Então a gente conversava muito, mas esse lance de você estar aberto a conversar, de você estar aberto a entender e falar sobre suas emoções, o que acontece na sua vida, sei lá, no seu dia a dia, eu acho que isso é um acesso a uma fragilidade que o homem ainda não é adaptado a ter, mas que faz um bem enorme, sabe? Uma total diferença, né? Justo. Quando você entende isso, as coisas começam a fluir. Mas a gente já entrou no assunto, falando, mas conte um pouco de você, um pouco antes da paternidade, depois essa virada de chave para a paternidade, um trava-língua, para as pessoas te conhecerem mais, né? O Maurício, não só o ativista de uma sociedade mais justa e decente, mas o Maurício designer, o Maurício antes, vou ser pai? Não vou. Conte um pouquinho mais da sua história. Eu me formei como artista plástico, eu não trabalho com artes plásticas, mas eu trabalho com design. Então eu me formei como artista plástico e trabalhava como design já. Então uma coisa complementou a outra. Hoje eu trabalho com usabilidade, eu sou responsável por usabilidade, eu sou o único responsável de usabilidade em uma empresa de transporte, né, de logística e transporte. E é interessante porque assim, o que eu entendo sobre arte e design é o que eu trago na minha vida desde pequeno. Então, desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar, eu não gostava muito de assistir programação, eu gostava muito de assistir comerciais, sabe? Eu acho que a maioria das crianças gosta também, né? Mas eu gostava de assistir comercial porque, assim, era uma coisa diferente da outra. Então, na minha cabeça, eu sempre tinha que ter coisas diferentes. E isso faz muito sentido para mim. Então, por isso que, para mim, a transformação da paternidade foi uma coisa enorme, mas que, no fundo, eu já estava um pouco adaptado. Porque eu sabia que havia uma transformação. Tá? Como artista plástico, eu gosto muito... Eu dou aula de História da Arte, tá? Eu já dei aula de História da Arte em alguns lugares. Se me convidarem também, volto a dar aula de História da Arte. Só que eu era um professor bem avesso, assim, dentro da História da Arte. Eu pegava só curiosidades de artistas e tal. Eu não gostava muito de falar sobre obras, artistas. Eu gostava de falar, sabe, do que? Uma suposição do que o cara estava sentindo quando ele pintou. Então eu gostava muito de falar sobre sentimentos, sobre emoções que o artista sentia. Porque, na verdade, a arte é isso, né? A arte é você sentir o que você pode fazer e fazer alguma coisa diferente, né? Então, o que eu pegava mesmo era sobre suposições do que a pessoa estava sentindo. Então, eu gostava muito dos cursos de História da Arte, porque
os alunos chegavam lá pensando que eles iam aprender sobre quadros, sobre artistas, e eles saíam aprendendo sobre sentimentos. Ou sobre uma linha cronológica, né, da arte. Então, eu sempre tive esse lado emocional um pouco mais forte, né? Depois que a minha companheira falou que estava grávida, tal, isso, aquilo, cara, a gente morava na Rua Augusta, não, do lado da Rua Augusta, na Frei Caneca. E que ali é um agito, a noite paulistana lá é doideira. E aí depois que a gente descobriu que estava grávidos, a gente falou assim, putz, a gente precisa mudar, né, de casa, porque aqui é muito agito, tal, isso, aquilo. Antes eu tivesse ficado lá, porque a minha filha tem um perfil quase igual. Mas depois que ela nasceu, eu entendi, antes da minha filha nascer, eu era um cara que eu tinha esse lado sentimental, emocional mais forte, mas eu estou, né, inserido numa sociedade que é uma sociedade com uma estrutura patriarcal machista. Então, eu, assim como muitos homens, eu não percebia o que eu replicava de machismo. Cara, eu acho que eu repliquei muita coisa. Eu acho não, eu tenho certeza que eu repliquei muita coisa machista antes da minha filha nascer. Sabe aqueles caras que ficam olhando a mina passar tal, e mexe com a mina? Cara, eu não era tão assim. Eu tinha amigos que eram mais. Mas eu ia, sabe a broderagem tóxica? Eu tinha isso. Tinha muito isso. E depois que minha filha nasceu, parece que virou uma chave ali, não só da paternidade, mas sobre como o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu estou fazendo como um exemplo para ela sobre masculinidade. Porque assim, no fundo eu nunca tive uma referência de masculinidade. As referências que eu tive de masculinidade eram os amigos que replicavam total o machismo, né? Então, essa era a referência que eu tinha de masculinidade. O que eu falo sobre a transformação, que eu estava adaptado, mas que ela foi intensa, é porque, como eu não tinha referência, é como se você estivesse desbravando uma mata sozinho e sem a bússola. Então, você fala, putz, será que eu vou para esse lugar? Aí, se eu for para esse lugar, o que vai dar? Entendeu? E aí, eu fui colher informações da internet. O problema é que naquela época você não tinha tantas informações. Você sabe disso e a gente penou, cara. Eu arrisco a dizer que a gente ficou um tempão sozinho para depois entender que a gente faz parte de um todo, né? Que os homens que estão nesse movimento também se ajudam. E um grande ponto que me mudou muito foi a primeira roda de conversa de pais que eu tive. Lá eu descobri que eu replicava muita coisa, eu descobri que eu poderia mudar e eu descobri também que eu tinha uma responsabilidade não só com a minha família, com a minha filha, mas com o todo. Então, essa primeira roda de conversa foi bem marcante. E aí depois teve essa roda de conversa foi dentro da casa de um pediatra, que inclusive é o pediatra do Kalel. E ele promovia a roda de conversa de masculinidade como um teste. Ele também não tinha essa noção, então ele fazia isso como um teste. E depois eu fui para uma roda de conversa já mais estruturada, que é do Alexandre Coimbra, que falava sobre masculinidades. Não era sobre paternidade, mas de masculinidade. Cara, ali, quando eu entrei na roda e comecei a falar, era um tapa atrás do outro. Pá, pá. Sabe? Tipo, tapa de verdade, assim. Putz, eu tô fazendo isso. Pá. Uhum. Entendeu? E quando você não enxerga, né? Eu não enxergava isso. Então, abriu seus olhos e você fala... Putz, tomei um aqui na cara agora. Foi bem isso. Mas desse ponto em diante, eu comecei a entender que o meu papel na sociedade, eu tenho uma responsabilidade não só com a minha filha, com meu filho, com minha companheira, mas com um todo. E a partir do momento que você tem uma preocupação e ocupação em ter esse cuidado com os seus filhos,
né, automaticamente você vai estar tendo esse mesmo cuidado com os filhos de outras pessoas. Sim. Porque você está criando essas... Criando é uma palavra meio... que a gente cria coelho, cria galinha, né? A gente está educando crianças para que sejam adultos funcionais e adultos justos, empáticos. Então, automaticamente, no futuro, meus filhos estarão convivendo com seus filhos, com os filhos de quem está nos assistindo, nos ouvindo. E aí? Né? Então, minimamente, é jogar para o universo que a outra criação, a outra educação está sendo minimamente respeitosa do mesmo jeito que eu acredito. Sim. Porque meus filhos vão, na fase adulta, conviver com essas pessoas. Sim. Né? Então, lógico, a diferença de ideias é vital, tem que existir, só que não pode ser muito extremistas. Né? Eu acredito apenas no azul, outro só no vermelho. Não, tem que achar um meio termo. Às vezes a gente tem que tender um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas claro, sempre de forma respeitosa, sempre de forma carinhosa e sempre de forma empática. Então, quando você traz isso, a questão das rodas de paz, esse é o intuito, né? É trazer para perto essas pessoas que minimamente pensam dessa forma e dar oportunidade para elas se expressarem também. E através dessas partilhas, mas o que o Maurício está falando não cabe no meu modo de paternar. Uhum. Mas é algum detalhe, isso aqui eu vou trazer para mim. Isso aqui faz sentido para mim. Sim. Né? Então é justamente isso, ter uma escutativa, é ter a possibilidade de poder falar, de poder ter essa troca e assim juntos a gente vai criando uma sociedade mais justa, né? Porque é apenas só o que eu falo, o que eu faço, não é uma verdade. Né? O meu modo de paternar com 4 crianças, talvez não, tenho certeza que é diferente do modo de paternar de um outro pai com 4 crianças. Com certeza. Mas com certeza também existe essas trocas. Esse detalhezinho aqui eu não faço, mas é interessante, vou pensar. Né? Pode ser útil. E eu te digo mais, depois que eu frequentei as rodas de conversa, aí foi onde eu comecei a promover algumas rodas de conversa também. E eu fiquei um bom tempo promovendo rodas de conversa, dentro de institutos também. E uma das coisas que eu aprendi nas rodas de conversa que eu promovia é o que você está falando. Nenhuma dinâmica de uma família é igual à dinâmica de outra. Então, é impossível uma dinâmica de uma família ser igualzinha à dinâmica de outra. Mas o que une as duas famílias... Por incrível que pareça, isso é uma estatística que eu mesmo fiz, mas o que une as famílias não são as dinâmicas, mas o que a gente sente com as dinâmicas. Então, o sentimento é igual, cara. O sentimento de, por exemplo, algumas vezes eu sinto culpa por não estar tão presente com os meus filhos, tá? Que eu fico trabalhando, tal, isso, aquilo. Essa culpa, ela é igual em outras famílias. Então, o que está unindo mesmo são os sentimentos. E o mais interessante é que quando a gente é pai ou mãe, a gente ganha um presente da paternidade/maternidade, que é sentir isso mais forte. E aí eu sempre falo para os pais de rodas de conversa, cara, não guarda isso. Não guarda esse sentimento para você. Solta, né? Solta, porque se você... tá sentindo isso mais forte, é porque tá reverberando dentro de você. E tá querendo sair. Então, se você soltar, vai vir um outro pai que vai soltar também, e vocês vão se abraçar, sabe? E aí que começa lá todo o esquema de o que é interessante dentro de uma roda de conversa. Você promove rodas de conversa, você sabe. Tem horas, cara, que explode emoção, né? Principalmente, eu falo que rodas de conversa de pais, é bem diferente de roda de conversa de mãe. Mas a roda de conversa de pai, quando explode emoção, cara, sai todo mundo chorando. Todo mundo. Pode ter 30 pais ali, que saem os 30 chorando. E uma coisa que eu sempre falo, né? É um ambiente seguro, livre de julgamento. Justo. Né? É para realmente deixar aflorar. E é muito bacana. E quando comecei a promover as rodas de conversas, as rodas de paz, era justamente, vou pegar temas, né? Primeiro só para partilha mesmo, depois pegar temas específicos que eu tenho dificuldade ou eu preciso aprender,
Então, começou daí, porque eu trago a brasa para minha sardinha. Só que, quando eu percebi que eu ganho, mas todo mundo está ganhando também, né? Sim. Porque, como é uma demanda e uma dor minha, eu vou me expor. E automaticamente isso vai reverberar. Outras pessoas vão se expor também, vão abrir, né? Já aconteceu o caso de abrir coisas que não conversaram nem com o melhor amigo, nem com a esposa. E abriram na roda. E mostra o quão fluido, o quanto é seguro, o quanto é acolhedor, né? Então, o princípio básico é isso, né? Tendo essa segurança, você consegue, por mais que hoje eu só quero ouvir, né? E tá tudo bem. E vai ter outro momento que eu quero falar. Agora o negócio está realmente reverberando de tal forma que eu tenho que falar, tenho que deixar sair. E é muito bacana, muito legal quando tem isso. E uma outra coisa, você faz rodas de pais e rodas de conversas paternas e de masculinidades. No primeiro momento eu comecei com rodas sobre paternidade, né? Primeiro só trocas, depois a questão de assuntos específicos voltado à paternidade, e me recordo muito bem, né? Você foi dessas pessoas que me deu apoio. Eu me lembro que início de pandemia, todo mundo fechado, a partir de março, assim, março para abril, falei, poxa, que momento bacana, né? De conexão, né? com a família. Só que aí percebi que em maio para junho o negócio estava degringolando de tal forma, né? Que todos aqueles aspectos em que a gente não estava, deixa de lado, né? Vou ficar mais uma hora fora no trabalho, vou ficar mais um tempo aqui com as crianças. A questão, relação entre casal, e muitos casais no primeiro ano de pandemia se divorciaram. Porque não aguentaram a pressão, porque era 90% do tempo fora de casa e no dia para o outro tá 100% dentro de casa. Isso. E convivendo ali com a relação familiar. E me recordo que nesse período de maio, junho, julho, chegou um momento que eu e minha esposa, a gente tava ali arrancando cabelos, né? Por um triz de agressão verbal, um triz de... E lembro que teve uma noite que eu saí de casa. E assim, aquilo me doeu muito, 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 muito. Abandonando meus filhos e sabia que, além dos meus filhos, eu sei que nesse momento é um momento, é uma fase, é um detalhe, né? Que eu não posso pegar toda uma história de 8, 9 anos que a gente tinha na época, por causa desse período aqui que a gente não está conseguindo se comunicar, né? E me recordo que abri isso no grupo que a gente tinha, o grupo que a gente tem dos pais, e falo assim, de maneira bem com medo mesmo de ter essa recepção. Eu falo assim, sei que esse grupo é para falar sobre paternidade, né? Mas aconteceu isso, o negócio tá punk, e eu fui muito bem acolhido ali, né? E você foi um dos caras assim, pô, Niltinho, quantos homens não tá vivendo isso? E a gente está mascarando, a gente está deixando ali debaixo do pano, debaixo do tapete, e não está deixando isso aflorar, né? E após essa conversa surgiu também as rodas terapêuticas, né? Para a gente falar sobre masculinidades, falar sobre esses aspectos que vão além da paternidade, né? Que antes de a gente ser pai, nós somos homens, né? A gente tem sentimentos, aí pega todo o contexto da caixa do homem, em que a gente é colocado desde a barriga nesse lugar, em que a gente tem que performar atitudes masculinas. Então, tem que gostar de azul, tem que ser forte, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. E automaticamente a gente vai replicando isso a vida toda, né? Quantas vezes a gente de carro diz assim, vamos parar ali para perguntar. Eu falei, não, eu sei, estava mais perdido do que qualquer um. Só o fato de não pedir ajuda para uma pessoa, né? Então, o quanto a gente é colocado nessa performance de homem não chora, homem tem que ser forte, e o quanto isso tem que ser reverberado para sempre, né? E quando a gente percebe que a masculinidade não é isso, né? O quanto você não precisa performar isso, de certa forma libertador. Cara, é libertador e é um alívio que você sente, parece que você tira um enorme peso das suas costas, né? Porque você não precisa ser assim, né? Você foi educado a ser assim, mas você não precisa, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive que andar nessa linha, nesse caminho. Mas
cara, por que eu tô andando nesse caminho? Tem vários outros caminhos que eu posso explorar. Então é isso. Dentro da própria roda, cara, eu lembro de uma ocasião que eu falei que muitas vezes eu me pegava falando assim, cara, eu sinto atração por outros homens. Não é atração sexual, mas assim, eu vejo o belo, sabe? Eu consigo enxergar a beleza no homem e uma beleza na mulher. E muita gente me criticou, sabe? Não dentro da roda, mas muita gente dentro da roda ficou curioso de entender o que eu estava dizendo. Mas o que eu quis dizer é assim, a gente tem como explorar, a gente não precisa estar num caminho só, sabe? Se eu sei que eu sou hétero, cis, se eu sei isso, eu posso ser hétero, cis, mas eu não preciso ser machista. Mas eu não preciso ter uma caixa do homem, sabe? Eu posso ter uma escolha de gênero e eu posso ter essa escolha de gênero e andar em outros caminhos. Entendeu? Não é proibido. É isso que eu tenho que colocar bem claro. Não é proibido e é legal. É legal porque, assim, te abre uma perspectiva nova. Uma perspectiva que você nunca imaginou que existia, porque você nunca foi educado a entender essa perspectiva, mas existe. Entendeu? Um ponto que eu acho que é interessante colocar, eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Dentro de uma roda de conversa que eu promovi, você falou assim sobre... falar sobre seus sentimentos ou... você usou uma palavra... Ai, cara... expor seu sentimento, como que é? Você falou... Ixi, não vou lembrar. Bom, whatever. Vamos colocar lá, entre aspas, uma vulnerabilidade. Você expôs sua vulnerabilidade. E aí, tinha um pai que estava lá com dificuldade de falar sobre os sentimentos dele, e ele conseguiu. E ele relatou que quando ele chegou em casa, ele conversou com a companheira e falou, putz, eu consegui acessar minha vulnerabilidade, tal, isso, aquilo. E ele era um pai bem meio desconstruído, assim, que ele conversava e o filho estava lá no meio, né, da conversa. Aí o filho chega para ele e falou, pai, o que é vulnerabilidade? Aí ele falou, cara, como é que eu vou explicar pro meu filho o que eu acessei, sabe? E aí ele ficou numa saia justa de como eu vou explicar isso? E ele tentou explicar da melhor forma. Ele falou assim, ó, tem muita gente que esconde o que está sentindo e esse sentimento ele vai ficando maior. Aí ele deu um exemplo de um monstro que ia crescendo. E aí quando você liberta esse monstro e ele evapora, você se sente melhor. E aí a criança entendeu isso que ele estava falando. Ele falou assim, cara, eu acho que o meu filho ele vai ter muito menos dificuldade de entender o que é emoção e sentimento do que eu tive. Ainda mais eu cresci ouvindo, né, que sentir raiva é feio, né, não pode sentir raiva, não pode, só sentimentos bons a pessoa pode sentir, né? E a partir do momento que eu tenho meus filhos e eu nomeio sentimentos, né, o Arthur faz tempo, ele com 4 anos ele me fala como, não era ansioso, era... não lembro. Mas ele falou algo assim. De onde ele ouviu isso? Né? Não vou lembrar qual era o sentimento que ele estava sentindo. Mas a gente sempre nomeou. Né? Isso é essa característica. Esse é o rostinho desse sentimento. Uhum. Então, automaticamente eu estou habilitando, estou destravando algo que lá na frente vai fazer sentido. Sim, total. Eu acho isso muito importante. Vou voltar um pouco e aí emendar uma outra coisa que eu esqueci de falar. A gente está falando muito de sentimentos e emoções e nessa minha caminhada, depois que eu tive a Jasmin, eu me tornei pai e tal, isso, aquilo, eu mergulhei de cabeça em muitos outros aspectos ali da paternidade e aí eu fui caindo na masculinidade e consequentemente sobre quem eu sou. E nesse meio tempo, cara, eu descobri uma coisa que abriu minha cabeça, assim, de uma forma muito grande, que foi a CNV, a comunicação não violenta. Por isso que eu falo que a CNV hoje, para mim, não é metodologia, é uma forma de eu entender a vida. Então, a CNV, para mim, ela me ajuda a entender melhor quem eu sou e como eu quero viver. Hoje, eu sou facilitador de comunicação não violenta.
criei um jogo de comunicação não violenta para pais e crianças, para o pai ensinar a criança, para a criança ensinar o pai o que é emoção e sentimento. E depois disso, eu me tornei educador parental, eu sou certificado com disciplina positiva, e hoje eu sou colunista no portal de parentalidade da Canguru News. Dentro dos posts que eu escrevo para a Canguru News, tem um post que é muito interessante, que ele fala sobre o nomear sentimentos. Aí, para o podcast, eu dou uma observação, né? Nomear sentimentos só é legal para a criança quando você sabe quais são os seus sentimentos. Porque senão, se o adulto ainda não entende qual é o sentimento dele, ele nomeia qualquer coisa para a criança. E aí a criança fica mais confusa, entendeu? Então, é assim, primeiro, antes de começar a nomear sentimentos, a comunicação não violenta fala isso. Você precisa entender que você sente. Você é um ser que sente. E aí você precisa pegar esses nomes de sentimentos e distribuir dentro de você, para só depois replicar para as crianças. Lembrei, ele falou que estava frustrado. Frustrado. E assim, uma criança de 4 anos falar que está frustrado, e o contexto cabia perfeitamente frustrado. Isso é legal. Né? Isso é legal. E isso que foi assim, o mais marcante. Não foi apenas nomear o sentimento, falar o que ele estava sentindo, mas ele colocar num contexto que faz todo o sentido. Né? Então a gente sempre... o bom de eu e Gisele, por mais que em muitos aspectos a gente pensa diferente, mas muita coisa a gente pensa em comum. Né? E dar essa liberdade para as crianças é fenomenal, é importantíssimo, e a gente sabe que isso vai reverberar na vida adulta. Sim. Né? Que várias travas que a gente tem hoje, que está em processo de desconstrução, processo de adaptação, de libertação, para eles vai ser muito mais fluido, muito mais fácil. Né? A questão que você disse inicialmente, o quanto que você replicava machismo, né? Que hoje o advento Eu continuo replicando, tá? Não tanto quanto antes. Todos nós. Não é uma corrida com uma faixa de chegada. Sim. Né? O dia que você fala assim, hoje eu não sou mais Pelo machista. amor de Deus, né? Pode voltar 10 casas aí que você não entendeu nada. Né? Então, eu comento isso em alguns episódios, que é justamente, eu tive 3 meninos antes de ter a minha filha. E com eles eu sempre pensei, poxa, vou passar todo o meu legado, né? Todas as minhas histórias. Lógico, algumas coisas não vou passar porque não cabem mais. Mas eu quero que eles sejam homens diferentes, homens que tenham um emocional mais fluido. Mas quando minha filha nasceu, eu vi o quanto eu era babaca, o quanto era Isso porque eu não era um cara pervertido, não era um cara abusador da confiança das mulheres, não. Eu sempre fui tímido, sempre fui ali no jeitinho bem alegre, sei lá. E eu via o quanto eu replicava de forma muito, às vezes até grosseira, sabe? E ter minha filha deu aquele estalo. E assim, cara, além disso, eu tenho que desconstruir também o meu modo de educação dos meninos. Porque eles vão estar em contato com meninas. E aí? Né? Eu peço até licença para minha esposa. Teve um dia que o Arthur perguntou, né, da menstruação, né, dela, o que é isso? Absorvente, não sei o quê. E assim, ela conversou com ele de uma naturalidade, né? E eu falei, poxa, que importante quantos meninos, quando viram uma menina menstruar pela primeira vez na escola, tirar sarro lá da calça manchada, sabe? E quantos... eu tenho um absorvente na minha bolsa. Mas por que o menino... Não, porque isso aí pode acontecer com qualquer mulher e eu tô aqui para ajudar. Às vezes não tem uma mulher próxima para poder disponibilizar. Mas isso aí... Deve existir algum menino que faça isso, né? E se não existir, por que não pode ser os nossos filhos? Né? Então, essa compreensão e a barreira que a gente enxerga para a sociedade entender isso é muito grande. Sim. Né? Precisa de uma força muito elevada para romper,
né, todo esse patriarcado, esse machismo, toda essa estrutura que é feito para a mulher ser sempre subjugada, sempre estar abaixo, né? E quando a gente faz os recortes, a gente vê o estereótipo de quem está ali no privilégio pleno, né? E é muito visceral a gente pensar dessa forma. E é algo que a gente não vai ver nessa mudança. Posso fazer uma pergunta? Diga. O que mudou quando você teve sua filha? Cara, eu principalmente o agir e o modo de relacionar com as mulheres, né? Não digo relacionamento íntimo, relacionamento de amizade, relacionamento de companheirismo, relacionamento de poder ter confiança, né? E principalmente de poder olhar de forma, poxa, eu sou tão igual quanto. Por que isso não aconteceu com os meninos? Porque estava replicado, já estava na estrutura. É isso, né, cara? Né? E as pessoas falam assim, mas você tem mãe, você tem irmã. Tá, mas são pessoas. Quando é minha filha, opa, por que mudou? Como é difícil isso, né, cara? Imagina um pai que tem 4, mas todos meninos. Ele não vai ter essa chave virada, ou ele vai ter, mas vai demorar mais, né? Para entender, porque é muito difícil a gente estar dentro dessa estrutura, né? E se a gente não percebe que a gente está dentro dessa estrutura, a gente acaba sendo engolido por ela, né? Eu lembro que, assim, quando a Jasmine nasceu, eu não tinha ideia do que era criar uma menina ou um menino. Eu não tinha ideia de criar um filho. Mas eu entendi que, assim, a Jasmine, ela veio... Ela pode escolher o gênero que ela quiser num futuro próximo, sei lá. Mas quando ela veio num gênero feminino, que eu entendi que muitas coisas do que eu fazia, eu associava com ela maior. Sabe, o Thiago Koch fala muito isso, né? O homem paterno. Ele fala assim, se a sua filha um dia chegar com um namorado e o namorado for igualzinho a você, o que você vai achar? Não é? E isso é uma coisa que confronta a gente mesmo. Porque eu ficava me pegando, falando assim, cara, se eu fiz essa atitude, e se a minha filha for, quando ela for maior, ela sofrer essa mesma atitude, sabe? Então, eu não sei se isso é de crianças, meninos ou meninas, mas eu sei que gira uma chave diferente. Para mim, pelo menos, girou. Que nasceu com um gênero feminino e eu imaginei coisas, sabe, que poderiam acontecer com ela. Aí, quando eu tive o Kalel, o que a gente está adotando? Cara, é tudo igual. O que é para Jasmine está sendo tudo igual para o Kalel. Então, a roupa que a Jasmine usava, o Kalel está usando. Entendeu? É claro que, assim, algumas coisas elas se adaptam melhor ou não. Mas não importa a cor, não importa a estampa. Entendeu? Tem um blusão que o Kalel usa, está escrito a menina do papai. E ele usa, sabe? Ele é um bebê de 1 ano que ele tá usando. E aí quando as pessoas chegam para você e falam assim, essa menina, eu falo, não, é menino, sabe? É meu filho. E aí elas estranham, mas assim, o que eu quero mostrar? Não que eu estou, sei lá, zoando meu filho, mas o que eu quero mostrar é que assim, não existe uma diferença. Não existe uma diferença porque são crianças. Crianças não deveriam ter diferenças, entendeu? É bem isso. Então, e a gente vê o quanto, né, a estrutura, né, as marcas, os produtos fazem questão de mostrar essa diferença. Né? Começando assim, a lata de leite, a fórmula. Né? Você nunca vai ver um pai aleitando um filho. A propaganda de fralda, nunca vai ver um pai. A boneca, você aperta, não vai falar papai te amo. Já mostra que o cuidado não é com o homem. Né? Outra coisa, a questão da cor. Esses dias, Helena, eu tava tirando a roupa do varal, não lembro o que eu tava fazendo. Aí ela assim, a camisa é da mamãe. É uma camisa rosa. Não, essa camisa é minha. Não, é da mamãe. Né? Eu falei, poxa, aonde que ela ouviu que rosa é de menina? Sabe? Gael, a gente vê que talvez lá na frente a gente tenha algum problema em relação a
a questão da testosterona dele ser muito... Porque ele não... Aqui é o clube dos meninos. Menina não entra. Tá, aquela briga de irmão, mas percebe que os outros dois não é assim. Né? Tem um momento individual, mas tem a abertura mais fluida com a Helena. E o Gael é um pouquinho mais assim. Eu falo, não, filho. Aqui é a gente. Aí tem uma época que ele tava com cabelo, eles com cabelo grande. Aí eu prendi o cabelo do Arthur, que ele suava bastante, prendi. Aí, quer que eu prenda o seu? Aí o Heitor dava risada. Aí prendi, não, é menina que prende cabelo. Eu falei, quem prende cabelo é quem tem o cabelo comprido. Quem tem o cabelo grande, se o papai tivesse cabelo grande também eu prendia, né? Colocava um laço. O papai não faz isso porque não tem o cabelo grande. Então a gente vê o quanto é dele também, e o quanto em algum momento o ambiente mostrou para ele que esse é o caminho. Né? Uma outra coisa em relação à roupa. Primeiro momento, um primeiro processo de diminuir essa diferença é as marcas colocar numa camisa rosa, colocar Vingadores. Né? Ou colocar numa camisa azul, colocar o arco-íris ou a princesa. Tá minimamente fazendo um movimento que pode usar. O exemplo que eu coloco bastante, a Luna usa o vestido azul. Né? A Helena olha assim, tipo... Poxa, faz sentido, né? Então não é só o rosa. Né? Então, é um movimento que as marcas, a indústria em si pode começar a fazer. Só que isso vai contra toda uma estrutura, toda uma sociedade. É assim, vou investir um dinheiro nisso que não vai sair porque vai ter gente que não vai comprar por conta disso. Né? E aí? Então, mas aí entra o lance do que eu falei de comunidade. Porque a comunidade se sustenta com isso. Né? A questão de você poder vender... eu trabalhei com marketing, eu entendo. Você pode vender para muitos e fazer um esforço enorme, ou você pode vender para poucos e ganhar mais lucro. O que compensa mais? Se você faz um produto que ofereça para uma comunidade e seja muito interessante para a comunidade, e essa comunidade está bem estruturada, é uma comunidade com todo mundo se ajuda e todo mundo tem uma necessidade, igual não, mas uma necessidade que seja parecido, cara, a comunidade vai comprar. Você entendeu? O que as grandes marcas não perceberam é isso, que você tem muito mais lucro em coisas pontuais e pequenas do que umas coisas enormes. Por quê? Porque se você faz muito brinquedo de plástico e vende brinquedo de plástico adoidado, você vai ter um lucro. Só que você vai ter um problema enorme no planeta. Que é colocar plástico que vai demorar milhares de anos para decompor, e a criança vai brincar um ano no máximo e vai jogar fora. E aí, recicla o plástico? Não sei. Tem muitas famílias que não sabem nem o que é reciclar. Você entendeu? Então você está causando também um problema. Se você tem grandes marcas que entendem que a gente está no mesmo barco todo mundo, cara, vai ter que ter umas ações que não diminuam o seu lucro, mas que você tenha ações para preservar o planeta também. E quando eu falei assim, que o papel que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho, não é só com a minha família, é com todo. O que eu digo com todo é com justamente todo mesmo. Isso, né? Tipo, pensar até no planeta, tal, isso, aquilo. Não só nas pessoas, entende? Né? E tá tudo bem as marcas lucrarem com isso, né? É válido e tá tudo bem, faz parte. Sim. Agora a questão em que você vai comprar um kitzinho de cozinha para criança, nunca vai ser dos Vingadores. Não. Entendeu? É ter esse movimento para incluir, para as crianças saberem que ela pode cozinhar, que a menina pode brincar de carrinho, né? Para colaborar junto com essas famílias, né? Para mostrar que vai além daquelas famílias. A gente vê, tem muitas famílias que têm esse pensamento realmente desconstrutivo em relação a acolhimento e mostrar que está tudo bem. Mas outras famílias não. Mas a partir do momento que o mercado começa a introduzir, até em pequena escala mesmo, coisas com um valor até maior, sei lá, já é um sinal. Eu lembro que teve uma época que a Helena era aficionada pelo Homem-Aranha. Aí um belo dia, e os meninos tudo com cueca, né, roupa de heróis. Joguei no Google, calcinha do Homem-Aranha. Não achei.
E bem chula essa comparação. Um adulto não acha uma meia de heróis. Sabe? É só pra criança. É só pra criança. Por quê? Né? Lógico, você encontra uma linha ou outra, né, de roupas de adulto com temas de heróis, temas de ditos infantis. Mas é uma linha só. É porque vende, né? Não é? E dá lucro. Uhum. Por que não escalona isso de forma... Né? Isso eu acho ruim, porque assim, você está pegando uma coisa que é... A gente puxa um pouco para o lado da criatividade, né? Você está pegando uma coisa que é a imaginação infantil, né? Você explora a imaginação infantil com heróis e Marvel e Diablo 4, e depois você lucra com isso. Então você está basicamente lucrando com a imaginação infantil. Retroalimenta, né? Então, e isso é um lugar, um local muito tenebroso. Muito tenebroso pelo seguinte, porque isso dá muito dinheiro, só que você está usando crianças para ganhar dinheiro com isso. É a mesma coisa de você colocar o personagem da Turma da Mônica na maçã. Por que a Turma da Mônica tem que estar associado com a maçã? Entendeu? Por quê? Porque daí a criança vai ver a Turma da Mônica e vai querer comprar maçã. Entende? Eu acho essa linha muito tenebrosa, assim, tá? Não sei se é certo ou errado. Na minha opinião, é errado. Mas eu ainda não tenho uma opinião 100% formada, tá? Mas que eu acho tenebroso, eu acho. Não, interessante ter esse contraponto, que eu nunca pensei dessa forma. Eu pensava porque é escasso, né? E é uma demanda que existe. Mas olhando dessa forma, um pouquinho mais, um passo atrás, olhando de forma mais macro... Porque a criança é inocente, cara. Ela, quando você vai com ela em algum lugar, ela vai pedir. Por quê? Porque está associado com aquele personagem. Sim. Qualquer coisa que Faz esteja todo associada sentido. com aquele personagem, ela vai pedir para você comprar. Então, o marketing, ele explora esse lado da criança. Né? O que eu falo nas minhas... Eu acabei de vir de uma oficina de criatividade. Eu estava dando oficina de criatividade lá na escola da minha filha. Hoje foi Family Day, né? E eu fui convidado para dar essa oficina de criatividade. E quando eu falo de criatividade com adultos é uma coisa. Quando eu falo de criatividade com crianças, cara, elas compreendem muito mais fácil. Muito mais fácil. O jeito da criança não só criar, mas imaginar coisas é muito mais fluido, cara. Muito mais fluido do que nós adultos. E aí, quando eu falei de que eu acho tenebroso, é porque as empresas, elas exploram esse lado fluido da criança imaginar, sabe? Então, é um ambiente muito rico de imaginação? Então vamos lá, vamos explorar isso aí, e vai colocando produto, entendeu? Não, eu entendi, muito entendi esse contraponto perfeitamente. E eu vejo o quanto, né, esse tempo atrás. Eu lembro que teve um dia que o Gisele estava trabalhando, eu estava com as crianças, eu acho que ele não tinha nem nascido ainda. E eu estava ali fazendo comida, tava lavando a louça. Eles foram lá para a cozinha, abriram o armário, tiraram todos os potes, plásticos, copos, canecas e começaram a brincar. E no mundinho lá deles é dinossauro, avião, não sei o que. Assim, cara, é isso. Porque é muito fácil você brincar com o dinossauro mesmo, brinquedo de dinossauro, porque você está vendo. Agora, para a criança pegar aquele pote de margarina e falar que aquilo é um dinossauro, ela tá visualizando que é um dinossauro. Né? E fala assim, tem até asas. Né? É um pterodáctilo isso aqui. Aonde? Não tem nem formato. Sabe? E a gente adulto, a gente não consegue observar. E todo adulto já foi criança. Então tem um hiato ali no meio. Sim. Que corta isso com tamanha maldade, que chega na fase adulta, essas pessoas vai trabalhar numa empresa que você tem que pensar fora da caixa. E aí, poxa... Como, né? Como se... Chegou um momento da minha vida que fui cerceado de pensar. É isso. Como é que eu vou pensar de fora da caixa se em vários momentos da minha vida todo mundo me proibiu de fazer isso, sabe?
eu dou aula de criatividade há um bom tempo. Tiveram inúmeros nomes as minhas aulas. Mas basicamente eu falo sobre o que é, da onde vem esse lance da criatividade. E quando eu não era pai, eu fazia umas explicações muito complexas sobre da onde estava vindo a criatividade. Depois que eu me tornei pai, todas as explicações complexas para mim fizeram assim, ó, puf, sumiram. E aí eu falei assim, cara, é só isso. É só isso. É só você imaginar que você é uma criança, do jeito de uma criança, e você consegue explicar isso de uma forma mais fácil. Né? A nossa ideia do adulto de usar a criatividade, que a criança não tem, é porque nós adultos precisamos resolver problema. Então a gente usa a nossa criatividade para resolver problema, cara. A criança não precisa disso. Ela usa a criatividade dela para criar só. Entendeu? E quando a gente usa a nossa criatividade para resolver problema, sabe o que a gente faz? A gente está pegando nossa liberdade de criar e fazendo assim, ó, pá! A gente limita ela. E aí quando a gente limita, a gente não consegue sair desse quadradinho. Por isso que falam, sai desse quadrado, entendeu? O que estão falando é assim, dá liberdade para sua criação, mesmo que a sua criação não vá dar em nada. Entende? Mesmo que sua criação no final seja um elefante rosa voando com bolinhas verdes na Avenida Paulista. Entendeu? Pode criar um logo, sei lá. Sim. Mas é a sua criatividade. Se você conseguir dar asas a essa liberdade de criação, como as crianças fazem, é muito mais... lembra que eu falei que em algumas ocasiões tiram peso, ele falando sobre sentimentos? A liberdade é um deles. A liberdade que a gente foi podado é uma das emoções que foi roubada da gente. Entendeu? E quando a gente sabe, a gente nota que nós conseguimos ter liberdade para criar coisas, para ser quem a gente é muito gratificante. É aquele... Não sai um peso, mas coloca sabe aquelas nuvenzinhas que fica assim? Coloca umas nuvenzinhas nas suas costas. Sabe? E é muito legal você ver... Eu acompanho muito e eu tento entender bastante sobre a evolução criativa da minha filha, né? E ela cria muito. Tem horas no dia a dia que ela vai lá pro cantinho dela e fica lá um tempão. E aí sabe quando você fala assim, a criança tá muito quieta. Ela tá lá fazendo as coisas dela. Sabe? De boa na dela. E depois ela vai me mostrar. Ela volta e me mostra o que ela fez. E aí você fala, putz, que legal. E aí eu tento explorar da onde saiu tal coisa. E ela vai me mostrando um caminho, né? Não da linha de raciocínio, mas da onde nasceu essa criatividade dela. Uma coisa que eu vejo, né? Às vezes tem umas brigas entre os meus filhos por conta de brinquedo. Aí eu falo assim, filho, mas você tá com 2, dá um pro seu irmão, não sei o quê. Aí às vezes eu paro, penso, filho, você não quer brincar com outra coisa? Falando com outro, né? Porque, por exemplo, o Heitor e Gael. O Gael tá com as 2 peças ali, para ele faz todo sentido que esse é A e B. Vai tirar o B por quê? Você tem que estar junto. Né? Então, quando eu entendo isso, assim, poxa, deixa eu tirar o foco aqui. Não é simplesmente dividir. Lógico, tem que ter o processo de acolhimento e divisão dos brinquedos, né? Dar oportunidade para outra criança brincar. Porém, naquele momento, faz todo sentido. Mesma coisa assim, eu te empresto seu carro? Tá louco? Como assim empresta meu carro? Né? Pode ser alguém próximo, muito próximo, um amigo. Assim, mas, poxa, mas emprestar pra quê? Porque pra mim faz sentido não emprestar. Né? E a gente faz com as crianças. Não empresta. Então, como se fosse coisa mais natural, por mais que seja natural, mas a gente não naturaliza isso para os adultos. Então, como você falou, a questão de tudo complexo, quando a gente entende pensando como uma criança, ou explicando para uma criança, você começa a entender. Né? Se dá para replicar com os adultos, ótimo. Sim, né? sim. E sabe uma coisa interessante? Não foi só eu que saquei isso. Que a criatividade ela nasce do jeito que a criança cria. Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala muito sobre isso, de como usar a criatividade para te ajudar no seu dia a dia.
né? E ela faz muita comparação do que uma criança utiliza da criatividade. Essa moça, cara, ela conseguiu alguns contratos de empresa mostrando que a criatividade infantil ajuda o desempenho do adulto. Muito louco, né? Então, algumas empresas grandes entenderam que, assim, você não precisa necessariamente pensar como um adulto. Você pode pensar como uma criança e ter uma orientação adulta. Que aí o seu desempenho de criação vai ser melhor, porque você não tem a liberdade dosada. Né? E você pensar nisso, tem meio que fazer um organograma, porque a gente está tão ali nesse flow tão dentro dessa caixa que você não consegue visualizar logo de cara. Né? É a mesma coisa falar para um... você provavelmente deve ter tido esse momento de vida também. Falar para um publicitário, falar alguém que viva de criatividade para criar algo no escritório com uma baia e você não vê se está chovendo lá fora, não vê se está sol. Né? Não tem cores, né? Entendeu? E obriga, você tem que produzir. Aí gera burnout, gera outras complicações, em que aí você pega exemplos, um Google da vida. Não, tem a bicicleta ali no meio da sala, tem a sala de você tirar um cochilo. Pô, mas que é isso? Pô, mas já foi provado, tem estudos que comprovam quando a pessoa tem essa satisfação de estar ali, né? Não apenas pelo salário, está ali porque ela gosta do ambiente, ela produz mais. Uhum. Né? Então por que eu vou colocar todo mundo ali numa caixinha, né? Literalmente numa baia ali, fazer um brainstorm? E aí? E às vezes não permite também que esses profissionais... eu até brinco, né, quando surge a possibilidade de ter esses momentos de ideias, até brinco, falo assim, pensa a coisa mais ridícula que vir na sua cabeça. Mas não vou ficar quieto, não. Às vezes, depois que todo mundo falar as baboseiras, aquela primeira coisa faz sentido. Sim, sim. Né? E no primeiro momento, ninguém vai acolher ou vai escutar, por tão besta que é. Então, olha que interessante. O assunto que a gente entra dentro de empresa tem muito a ver com como a gente foi educado, né? Uhum. E aí entra no lance de maternidade e paternidade, né? Então, tipo, se você era uma criança que era sempre podada a não usar sua criatividade ou não falar em público, cara, você vai crescer um adulto que não consegue falar em público ou você tem limitações criativas. Então, esse lance, eu acho que assim como a masculinidade e a paternidade, elas se completam, né? Elas se fundem, e é muito difícil você não falar de uma sem ter referência da outra. É muito difícil a gente falar sobre nossa vida adulta sem a gente lembrar da nossa vida infantil. É muito difícil, porque todas as dificuldades que a gente tem, muitas delas tem origem lá no começo da nossa vida. Isso é fato. Então, e aí você fica pensando, legal, eu sei disso. Só que o que eu estou fazendo para minha filha, meu filho? Se eu sei disso, eu quero transformar isso, né, de uma forma legal. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que ele não quer deixar filhos melhores para o mundo. Ele fala que eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Então, ele também é ativista. E ele fala, o quanto eu puder mudar desse mundo para que meus filhos possam se adequar a ele, eu vou mudar. Uhum. Então, o que ele fala é assim, eu não quero educar o meu filho com metodologia Montessori, blá, blá, blá. Eu quero que os meus filhos entendam que eles são quem eles podem falar do que eles quiserem falar, sobre emoções, blá, eles são livres para fazer isso. E eu quero que eles entendam também que o pai deles está mudando o mundo para adequar com o que eu acredito para eles. Então, eu acho essa ideia, para mim, faz muito sentido. Essa filosofia eu também sigo. Não adianta nada eu educar as crianças para que sejam essas pessoas que façam diferença e encontrar um mundo lá fora que não exista. Né? Então, automaticamente, onde vem as rodas de conversa, onde vem o podcast, onde vem situações para que trabalho de formiguinha, tijolinho por tijolinho, mas eu estou fazendo a diferença. Né? Mas eu já te falei disso. A gente está fazendo um trabalho bem de formiguinha mesmo,
mas que lá no final, cara, a gente tá, sei lá, eu sou um cara muito esperançoso. Eu acredito que a gente tá impactando pessoas, sabe? E vai ter a hora que a gente vai impactar pessoas. É o caso do Pianges. Pianges que teve a adaptação do livro dele com o Lázaro Ramos, é um caminho, sabe? Eu não falo sobre nós vamos ser os pais modelos. Não, cara. Eu acho que eu tinha esse pensamento antes, que era um pensamento totalmente errado, porque eu entendo que, assim, eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Eu preciso de mais pessoas. E, na verdade, assim, se eu quero criar um mundo melhor para os meus filhos, eu preciso mesmo de pessoas, porque são essas pessoas que vão habitar esse mundo. Então, o trabalho que a gente faz, que é de formiguinha, ele tem impacto, ele deve ter um impacto. Pelo menos é esse pensamento que eu tenho para não desistir, entendeu? Sim, sim. E eu estava falando com sua companheira da sua perseverança. É isso, cara. É nosso pensamento assim, pô, o que eu estou fazendo tem que ter um impacto em algum lugar, sabe? Porque se não tiver, cara, qual que é o sentido que eu estou fazendo isso? Talvez essa mudança, esse impacto vai ser visto, os nossos netos vão estar presenciando. Sim. Né? Mas em algum momento tem que começar. Né? Eu falo que não temos uma geração formada com pais que realmente estão preocupados e ocupados com uma criação consciente e respeitosa dos seus filhos. Daqui a 10, 15 anos, talvez tenhamos esses novos pais que foram criados através dessa perspectiva. Então aí sim, a gente vai começar a ter um parâmetro. Né? Por enquanto a gente não tem. Mas é muito isolado. Na década de 90 deve ter algum pai com esse mesmo pensamento. Na década de 80, mas aí você conta nos dedos de uma mão e ainda sobra dedo. Né? Daqui a 15, 20 anos, talvez vai precisar de 2 mãos. Mas é aquele lance do que eu falei da gente estar numa mata, né, e desbravando a mata. Porque na época dos nossos pais, era pouquíssimos pais que se empenhavam numa criação com os filhos. Né? E isso, o que você falou agora, pode contar nos dedos. Eu mesmo, dentro da minha família, eu não me lembro de nenhum tio empenhado, sabe, na criação dos filhos. E nem em amigos próximos, assim. Aí, quando chega a nossa geração, a gente fala, putz, a gente precisa mudar isso, né? Só que assim, qual a referência que a gente tem? Né? Então, a gente está desbravando mesmo. E talvez a gente seja a referência para os nossos filhos, para os nossos netos, e uma referência que eles vão falar assim, pô, essa referência aí é meio zoada, meio zoada. Mas é o que a gente podia fazer, cara, na nossa época, sabe? Eu até brinco, né? Nós somos sobreviventes da década de 80. Então temos nossos traumas em relação à parentalidade vivido com nossos pais. Só que a gente tem a consciência que eles fizeram o melhor com as ferramentas que eles tinham. Justo. Só que hoje eu tenho conhecimento. Então eu tenho que mudar algumas coisas. Só que como a gente não tem a referência positiva, só vê o que não posso replicar, lá na frente meus filhos vão me culpar por traumas que eu plantei neles. Nossa, eu já imaginei isso milhares de vezes na minha cabeça, cara. E pra mim tá tudo bem, porque pra mim faz sentido dessa forma. Talvez lá na frente eu veja, puta, eu fui um babaca. Com o nascimento da minha neta, assim, puta, como eu era babaca? Isso, é isso. Sabe? Na verdade, eu já imaginei isso várias vezes na minha cabeça, não eu falando que eu sou babaca, mas a minha filha falando, nossa, que babaca que você foi. Exatamente. E você fala assim, pô, mas eu fiz o meu melhor. Boa. E tá tudo bem, né? A gente tá fazendo o que a gente pode com as ferramentas e conhecimento que a gente tem. Sim. Assim como os nossos pais também tinham, né? E tá tudo muito novo, a questão de uma consciência com a parentalidade, né? E você falou de coletivo, né? Aqui o Papo de Pai ele tem o apoio do Amor em Pote, que é o doces de geleias que minha esposa produz. Então ela me apoia em todos os momentos da minha vida, inclusive nesse. Tanto que tem um pequeno presente para você. Que bonito isso, cara. É uma geleia. Que demais. Fica à vontade, pode abrir. Nossa, cara. Me pegou de surpresa, olha só. O Amor em Pote está no YouTube, desculpa, no Instagram, @amorempote. Lá você encontra todos os produtos produzidos. Ai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. 100% natural, sem conservantes. E é uma delícia. Que demais. Curti, muito. Muito legal. Que massa.
Então, é o senso de coletividade. Sim, né? sim. O quanto a gente precisa de estar próximo de pessoas que realmente pensam e visualizam uma mudança de mundo, né? Por mais que seja pequeno esse movimento, mas existe um movimento, né? E esse movimento com esse aqui, com aquele outro, com aquele, já começa a se tornar corpo, ganhar força, e assim vamos mudando, né? Eu acho que essa mudança, ela como é que eu vou falar? Ela é inevitável. Porque a gente não consegue mais viver do jeito que a gente vivia antes, sabe? Dentro dessa estrutura machista, tem muita gente já gritando, já levantando a mão, sabe? Para sair dessa estrutura. Então eu acho que uma hora ou outra, isso, não que ele vai mudar completamente, mas ele vai ter uma transformação. E eu quero estar presente nessa transformação, cara, porque a gente... eu escrevi no meu último post lá da Canguru News que não adianta a gente ficar culpando nossos pais, nossos avós por eles trazerem coisas, a gente replicar coisas que eles têm. Porque na época deles, eles não tinham uma coisa que a gente tem muito hoje, que é informação. Então a gente tem muito acesso à informação e muito rápido. E essa transformação talvez seja mais rápida do que a gente está imaginando. Por isso que eu falei, eu quero viver isso. O outro lado é que, assim, as transformações, elas precisam de um tempo para amadurecer, né? Todo sistema, ecossistema é isso. Você precisa de um tempo para fazer essa geleia. Você precisa de um tempo para fazer essa geleia. Então, todo sistema, ele precisa de um tempo para amadurecer. Esse tempo, eu acho que a gente está desbravando. Nós estamos nesse meio, nesse tempo que é o amadurecimento. Tanto é que eu falo, eu sou educador parental, só que, cara, eu cometo muitos erros dentro da educação parental. Muitos. E tudo bem, porque eu estou aprendendo, entendeu? E eu vou morrer educador parental errando, porque eu vou estar aprendendo. O importante é eu não desistir de aprender, entendeu? É o mesmo esquema. Você está vivendo essa transformação, se você não abraçar que você está se transformando, cara, você volta para 10 passos para trás. 10 casas para trás, entendeu? Então, é isso. E não se culpe também por você não fazer o seu... Não fazer o seu melhor, mas não se adaptar a algumas coisas. Porque é o que você está fazendo de melhor. Isso que é o importante, né? Eu falo muito isso porque, assim, você deve saber... O homem, ele tem uma barreira emocional muito grande quando ele fala, eu não estou conseguindo, e ele para. Então, eu não estou conseguindo. Tudo bem, você vai tentar de novo? Acho que sim. Então tenta, cara. Se você não conseguir de novo, eu vou estar aqui do seu lado. A gente vai te apoiar. É isso. Isso é primordial, né? Eu caio nessa armadilha a todo momento. De ter que... um exemplo... qual foi o episódio? Acho que o carro não estava funcionando. Não lembro qual foi a fita. E eu fiquei tão amargo, tão azedo. E assim, poxa, é uma coisa que não dependia de mim ali naquele momento, mas que ao mesmo tempo dependia de mim devido a alguma outra coisa que eu deixei passar por conta de performar essa masculinidade. E o quanto que não liberar esses sentimentos foi ruim. Uhum. Né? Aí na semana seguinte minha esposa também teve uma crise de ansiedade que ficamos alguns dias sem se falar e isso ia corroendo tanto eu quanto ela. E é muito louco isso, quando a gente não dá vazão aos sentimentos. Eu tenho uma dificuldade gigantesca em relação a isso, né? Mas eu entendo que reconhecer já é um primeiro passo. Sim. Né? Que muitos, eu vejo meu pai, vejo outros homens que não tem nem essa possibilidade, né? De pensar que, poxa, essa é uma dificuldade. Né? Então, trazer luz a temas como esse é de suma importância. Né? Principalmente para aquele cara que está lá todo fechado, tá sendo corroído por dentro, né? Com rancor, com mágoa. E tem que deixar fluir. O que eu falo para todas as famílias, isso influencia no relacionamento familiar, tá?
todos os sentimentos, eles vêm com uma força muito grande, que o ser humano, ele ainda não, ele sabia lidar, ele esqueceu e ele está entendendo de novo como lida com isso. Então é assim, dentro de um sistema de relacionamento familiar, acontece muito isso. Você sentiu angústia, beleza? Sua companheira tenta te ajudar. Só que a sua angústia é sua. E aí você descarrega a sua angústia em cima dela. Entendeu? É a mesma coisa, acontece vice-versa. Mas por quê? Porque a gente não sabe lidar com o sentimento. A gente sabe que existe, mas a gente não sabe lidar. Então, a CNV, ela fala muito disso. Ela fala assim, quando você tem uma coisa muito grande dentro de você, que está reverberando ali, sai. Sai de cena e deixa a cena para uma outra ocasião. Porque você precisa compreender o que está reverberando dentro de você para depois começar a conversar. Porque senão você não consegue. Aquilo que está reverberando dentro de você vai falar mais alto e na sua comunicação vai sair mais alto. O Marshall, ele dá um exemplo muito legal, que é assim, quando você está com uma pessoa com um sentimento muito grande, ela fala alto. Essa outra pessoa que está perto, quando essa pessoa fala alto, o ouvido dela dói. Então ela se afasta. Só que quando ela se afasta, para ela se comunicar com essa, ela tem que falar alto. E aí a outra não ouve e fala mais alto. Então elas vão se afastando. É isso que acontece quando a gente entende que a gente tem sentimentos, só que a gente não consegue lidar com eles. Quando a gente não consegue lidar com eles, o melhor caminho é você se afastar, entender o que está acontecendo e depois volta. Então, na comunicação não violenta, a gente usa muito isso. Eu não consigo conversar com você agora. Me desculpa. Numa outra ocasião, eu converso porque tem muita coisa passando dentro de mim. E aí você se afasta. Entendeu? Eles falam sobre o break da comunicação. Isso é o break. É a quebra de comunicação. Você não deixa a pessoa falando sozinha, mas você dá uma explicação por que você não quer falar. E aí se afasta. Essa pessoa, ela pode compreender ou não. Entendeu? Mas aí vai dela. O seu papel você já fez. Maravilha. Já tá na programação trazer o assunto de CNV e você vai voltar em algum momento para poder aprofundar isso com certeza. O quanto isso é importante, o quanto isso tinha que ser ensinado nas escolas. Sim. Né? Português, matemática, geografia, história, comunicação não violenta, física, química, educação financeira, educação emocional. Sim, né? sim. Isso aí tinha que ser o básico do básico, né? Só que eu acho que assim, escolas que a gente está falando, educação infantil não precisa muito disso, cara. Porque eu noto da escola da minha filha, as crianças elas têm muito mais facilidade de falar sobre emoções. Muito mais. E assim, é incrível. Você coloca 3 crianças falando sobre, eu tô com raiva da outra fulana. Beleza. Aí a outra fala, eu também tenho raiva dela. Dá meia hora, eles estão lá todos brincando juntos. As 4 pessoas ali, as 4 crianças, e de boa, como se, tipo, eu tô com raiva, eu entendi o que é a raiva, beleza, vambora. Você entendeu? É isso. Eu não guardo a raiva pra mim. Eu entendi o que é raiva. Ela vai voltar? Vai. Só que, cara, eu entendo que eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu sou responsável por falar assim, eu sinto isso, eu quero ficar remoendo isso. Beleza, eu sou responsável por isso. Mas eu posso também falar, eu sinto isso. Cara, beleza, agora que eu entendi que eu sinto, eu não preciso ficar remoendo. Entendeu? É isso. E as crianças fazem isso muito mais fácil. Faz. Muito mais. E às vezes a gente repreende ali, quando o Gael fala, estou com raiva da Helena. Tá tudo bem sentir raiva. Sim. E filha, o que você fez pro seu irmão ter raiva? Vamos conversar agora. É isso. Irmão, muito bom conversar, mas já tá chegando já no final do nosso papo. O papo é tão legal que quando a gente flui, né, o papo, que você não vê o tempo passar assim. Não, foi muito bacana. E eu costumo pedir uma indicação, né? Se você puder indicar um pai ou uma mãe para conversar aqui com a gente. Quem você poderia nos indicar? Eu tenho 2 indicações. Eu admiro, eu não falo com essa pessoa, eu simplesmente admiro, mas
Se você puder trazer o Dominique Barter, é muito legal. Ele é o top de comunicação não violenta aqui no Brasil. E o outro que eu admiro também, que eu falo bastante, porque ele é o pediatra do Kalel, é o Carlos Eduardo, que é o Kaká. O Kaká, cara, se você conversar com ele, é um pediatra fora do comum, assim. Toda vez que eu converso com ele, a minha cabeça explode, assim, sabe? Tipo, eu tô levando situações de... o Kalel, ele tá, sei lá, com muita tosse. Ele não vê a tosse do menino. Ele vê a minha relação com ele, sabe? Minha relação com ele pode ser que seja o causador de tosse? Pode, cara. Entendeu? Então, ele vai para um outro aspecto. Um aspecto muito mais familiar. E um aspecto que, para mim, faz muito mais lógica do que falar assim, taca xarope no menino. Entendeu? É bem isso. Então, eu acho que seria um bom conteúdo trazer o Kaká, o Carlos Eduardo, e o Dominique Barter para falar sobre CNV. O Dominique, ele é, se eu não me engano, ele está morando no Rio. Mas, qualquer coisa, né? Tá lá, ele tá de fácil acesso ali. Ótimo, ótimo. E se você pudesse sugerir um conteúdo, né, para os nossos ouvintes e web espectadores poderem consumir também. Livro, série, um jogo, por que não? Fique à vontade. Os jogos do Paternidade Criativa vocês podem consumir, que é o jogo de comunicação não violenta para crianças e pais. E o Histórias Criativas também, que é um jeito de você criar conexões aí com as crianças através da criatividade. Eu tenho um conteúdo, eu acho que muita gente já deve ter falado dele, que é o Silêncio dos Homens. O documentário, esse é um documentário bárbaro ali que a gente guarda muito com carinho. Aquele americano também, The Mask Living, também é muito legal para falar. E tem o das mulheres, que é o Misrepresentation também, que fala como a sociedade ela pode ser cruel tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Tá? Então, eu acho que são esses conteúdos mais acessíveis aí que o público pode consumir, mas qualquer coisa, cara, consuma também os conteúdos da Canguru News, que é um portal fantástico, principalmente minha coluna lá na Canguru News, tá? Por que não, né? Por que não? E esses documentários são portas de entrada, né? Sim. E uma vez que você assiste, já é um explodidor de cabeça. Mas é uma porta de entrada com 2 pés no peito, né, cara? Exatamente. Putz que eu parei. Quando eu assisti o Silêncio dos Homens, eu tenho um amigo que é muito querido, que é o Agni, Diálogo Masculino, @Diálogo Masculino. E ele me convidou lá, no meio de um público enorme, para assistir o documentário, a primeira vez que passado. E depois ele promoveu uma roda para falar sobre o documentário. E, cara, foi muito profundo, muito profundo. É uma das rodas de masculinidade, assim, que teve um conteúdo visual, não foi só uma roda, teve um conteúdo visual, e a gente debateu em cima do conteúdo visual e foi legal porque deu para aprofundar, entendeu? Porque dá acesso a vivências, né? E cada um tem a sua visão daquela vivência. Isso que é o bacana, poder libertar isso, né? Justo. Eu achei muito legal, assim, o nível de profundidade que o vídeo tem, né, que o documentário tem, foi o mesmo nível de profundidade no debate. Então, esse foi um dos debates mais profundos que eu participei de masculinidade. Maravilha. Tomei nota aqui já. E a gente sempre pede também uma cápsula do tempo. Em algum momento do futuro, seus filhos vão procurar na internet e vai ter conteúdo, hein? Para ver o que o pai deles estavam falando deles nesse mundão virtual. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para Jasmin e para o Kalel. Eu quero deixar uma mensagem para os meus filhos, Jasmin e Kalel, que o pai deles está tentando fazer o melhor possível dentro da paternidade e dentro do que eu acredito que seja para a construção de um mundo melhor. Em relação a emoções e sentimentos, eu acho que assim, eles me deram um presente que eu vou ser agradecido pro resto da vida, que é
como eu consigo acessar o que eu não acessava antes dentro de mim. Então, a pessoa que é o Maurício, que sempre existiu dentro de mim, eu não enxergava. Depois da paternidade da paternidade / maternidade, eu e minha companheira, acho que a gente conseguiu entender quem nós somos dentro desse âmbito aí, pessoa, sabe? Então, eu quero agradecer por eles me darem esse presente. Dá essa possibilidade, né? Sim, sim. Senão eu não conseguiria, cara. Sendo sincero, se não tivesse os meus filhos, eu não conseguiria acessar isso. Talvez eu conseguisse, mas eu ia estar muito velhinho. E um dos principais gatilhos de mudança, né, é a paternidade. Né? Sim. Então, tanto é que o Paternidade Criativa, ele usa o gatilho da paternidade para transformação masculina, né? O que eu entendo que está me transformando é a mesma coisa que está transformando um monte de pais aí. E uma coisa que você falou que faz todo sentido, né? A partir do momento que você entende alguns aspectos, você tem uma fluidez no modo que você vai paternar. Sim. Então, vai chegar um momento que eu vou ter que falar sobre sexualidade com meus filhos. Mas eu tenho um tabu em relação à sexualidade. Então, como vou passar? Então, eu preciso me desconstruir, preciso entender, ver o contexto para poder passar da melhor forma para eles. Porque amanhã ou depois eles estarão consumindo esse conteúdo com outra pessoa. Sim. E não vai ter o mesmo cuidado, carinho e atenção na hora de passar. Uhum. Né? Mas eu ainda coloco um ponto, que é assim, vamos colocar o exemplo da sexualidade. Antes de você passar o que é sexualidade para o seu filho, tem que entender o que é sexualidade para você. Exatamente. Entendeu? Então, toda vez que a gente conseguir passar um conteúdo, alguma informação para os nossos filhos, é por isso que eu falo que o pai tem que abraçar essa transformação. Porque essa transformação é o seu guia, né? É o seu guia por uma coisa, por uma educação que você quer para o seu filho. Então, o que eu me transformei, o que eu estou sentindo dentro de mim, é isso. Eu tenho que falar o que eu estou sentindo para ele entender o que é tal coisa e por que isso faz sentido ou não faz sentido para mim. Entendeu? Lembra que eu falei do Alexandre Coimbra? O Alexandre Coimbra falou, né? Que nós pais somos apenas um farol. A gente só aponta para um lugar. A gente só tem esse poder de apontar. Cara, se meu filho quiser ir para cá, para lá, para cá, ele vai. Eu não tenho esse domínio sobre ele. Se eu tivesse domínio, eu estou matando a liberdade dele e a autonomia dele. Uhum. Se eu quero ser um pai que dá autonomia para o filho, eu só preciso dar uma direção. E tem até uma parte que também já falei em alguns episódios, né? Teve uma vez eu e Gisele, a gente assistindo tava zapeando, né? Mudando de canal e tava passando um documentário mostrando uma pessoa acorrentada na plataforma de petróleo lá no Alasca, né? Protestando, Greenpeace, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, a gente dá essa autonomia para as crianças serem o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, para mudar o mundo. E se amanhã ou depois assim, estou indo pro Alasca protestar contra as petroleiras? Demais, cara, vai ser demais. Sabe? E aí, eu falo, não! Eu não vou estar sendo congruente com o que eu acredito. Eu falo assim, poxa, você não pode salvar o mico-leão dourado aqui? Né? Tem que ser as baleias lá no Alasca. Sabe? Mas a gente tem que ser congruente do que a gente acredita, né? E se esse momento chegar, falar assim, com dor no coração, filho, vai. Isso, você vai mudar cara, o mundo. Porque para ele deve fazer um sentido enorme, um sentido do mundo todo, sabe? E ele é um indivíduo, é diferente do seu outro filho, que é outro indivíduo. Então o sentido que faz para ele não pode ser que não faça para seu outro filho. Exatamente. É a mesma coisa. A Jasmine, eu ando descalço o tempo todo, cara. A Jasmine aprendeu a andar descalça. Ela gosta de andar descalça. E hoje a gente estava lá no evento da família, só ela, uma criança descalça. E eu via todos os pais assim, não tira tênis, não tira a meia. Aí eu falei assim, será que ela vai se ferir se ela andar descalça? Eu tô dentro de um ambiente escolar. Eu acho que não tem perigo, né? Aí eu falei, fica. E é muito estranho, porque quando eu falo isso, a Jasmine, eu vi que ela já sente um pouco um peixe fora d'água. Mas ela é uma criança com autonomia que ela fica descalça e ela fala, tudo bem. Entendeu? É isso. Para ela tá tudo bem ficar descalça e não importa o que as outras pessoas vão falar. Então, eu acho que é esse nível de autonomia que eu acho que a gente tem que educar os nossos filhos. Tipo, é óbvio que a gente tem que ver a segurança deles, sim,
Mas o que eles quiserem fazer que não implique numa, sei lá, numa dificuldade para a sociedade, num problema para a sociedade, vai fundo, cara. Maravilha. Vai lá proteger as baleias no Alasca. Exatamente. Bom, irmão, eu fico muito, muito feliz. Obrigado, cara. Obrigado pela geleia partilha. Também. Que isso, espero que goste. Depois quero o feedback. Sim, né? sim, eu vou te dar o total feedback. E fico muito, muito honrado, né, de poder finalmente conhecer você pessoalmente, né? Pois é, a gente só se conhecia virtualmente, né, cara? E já te considerava muito virtualmente, hoje muito mais. Que legal, que legal. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre paternidade, mas eu adoro muito mais falar de paternidade com pessoas que me fazem sentido, entende? Recíproca verdadeira. Então é isso, gente. Se você acompanhou a gente aqui... antes de terminar, deixa os seus arrobas. Sim, quem quiser me procurar no Instagram, @paternidade criativa. Eu tô também dentro do portal da Canguru News. É mais fácil me achar no Instagram ou no portal da Canguru News. São os dois acessos mais fáceis aí que eu tô o tempo inteiro ligado. Maravilha. Então, Mal, muito obrigado. Obrigado, Newton. Fico muito feliz de verdade. De coração, velho. Então é isso, gente. Tamo junto. Já deixa o coraçãozinho aí na plataforma que você está nos assistindo, nos ouvindo, né? Vai lá no Paternidade Criativa também. Deixa um salve pro Maurício Maru, que tenho certeza que vai ser muito bacana conhecer cada vez mais o conteúdo que ele gera, tá bom? E é isso. Beijão no coração de todo mundo. Tamo junto e até mais.